Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estaremos aí fazendo mais um episódio sobre o nosso especial, comentando sobre álbuns antigos do K-pop. E nesse episódio vamos falar sobre o álbum Crush, das nossas queridíssimas aí do 21. Vamos iniciar. Meu nome é Farney Meu nome é Luísa. e esse é o Uai, Why Pop! Papi. Vamos lá. Nos diga algumas informações a respeito das gatas aí. Então, gente, vamos começar, né, falando que o 2NE1 foi um grupo da YG, né, Entertainment, a mesma empresa do Blackpink. Elas tiveram aí ativas entre 2019 até 2016. E ano passado, né, a gente teve aí um comeback das meninas anunciando, né, turnê. E até então, né, até agora elas ainda estão como ativas. O 2NE1, ele veio com uma imagem muito assim ousada, um som mais agressivo, estilo urbano, bem girl crush mesmo. E Uhum, quebrava muito o padrão que era daquela época sobre garotas perfeitas, né? Vamos dizer exato. assim. E elas trouxeram essa imagem assim que as mulheres podiam ser fortes, rebeldes, né, cheias de identidade. O 2NE1, ele misturava muitos ritmos, né, na sua discografia, que era hip hop, eletrônico, reggae, pop e até então assim um rock, Uhum, criando assim acho que podemos dizer assim, uma sonoridade, né, uma assinatura muito característica delas, que sim. não tinha assim nada que a gente escutasse, que tipo assim, se fosse uma música que fosse delas e a gente não soubesse quem estava cantando, a gente já achava isso aqui com certeza é o 2NE1. Sem contar também que a sonoridade delas, pra época que foi lançada, se equiparava muito ao Big Bang, né? Que também era um boy group da própria JYP também. Oh, JYP, ó. Da própria ID, aonde ali a sonoridade é bem parecida, né? Por ser bastante pesada, com Isso. instrumental, usando bastante ali elementos da eletrônica mesmo, bem presentes. E também, ambos Uhum. os grupos também, eles tinham muita presença, né? Vamos dizer assim. Eles, tipo assim, vestiam Isso. roupas bem características também, muitas vezes chamativas. As apresentações no palco deles também eram bem pirotécnicas, coisa que na época até então não era muito usual de se ver, né? Uhum. Isso mesmo. Essa coisa que Farney fala dessa presença bem forte, assim, a gente vê isso muito nos grupos da YG até hoje, assim, Isso. que geralmente os grupos que debutam são marcados por essa coisa assim, bem mais forte. Eu não falei na hora da introdução, mas para quem não sabe, o 2NE1, ele debutou com 4 membros, né, e ele continua com esses 4 membros, de acordo com a imagem aqui, para mim, que está aparecendo, da esquerda para a direita, a gente tem a Boom, né, a Ciel, a Minzy e a Dara, né? As meninas, o Hum. Farney, tá, gente? É um fã, Ah, eu amo demais Blackjack. todas. Ele conheceu as meninas aí, porque Farney conhece K-pop, né, amigo? Desde a segunda geração. Sim, sim. Então ele já acompanha aí as meninas já há um tempinho. Exatamente. Falando um pouco sobre elas também, uma coisa interessante também de se comentar é que acho que já, a gente já pode até falar sobre isso, da presença de palco que elas têm, né? Que não é somente delas, vamos dizer assim. Todos os grupos que a YG tem esse, esse boost que eles dão no palco, aonde a primeira música que eles cantam, a galera vai à loucura. E o pessoal vai, dança, canta. E é outra coisa também bem característica dos grupos dessa empresa. Que aí começou com. Começou não. Que veio aí com 21, Big Bang, Blackpink. E agora aí com as mais novinhas aí do Baby Monster. Então, tipo assim, são grupos facilmente amados justamente por Uhum. eles não serem aquele tipo de grupo que fica dentro de uma caixinha. Elas não querem ser perfeitas, elas só querem arrasar no palco, vamos dizer assim. Realmente.
Como o Farney falou, hoje a gente vai comentar a respeito aí do álbum Crush. Se não me engano, esse foi o último álbum lançado, né, antes do desband das meninas lá em 2016. Uhum. Esse álbum, Crush, ele foi lançado dia 27 de fevereiro de 2014, né? O produtor principal aí, eu acho que todo mundo já deve ter uma ideia, né? Que Quem é o Ted, será? porque o Ted aí, ele cuidou assim toda a carreira artística do 2NE1, acho que do Big Bang também, do Uhum. Blackpink, né? Então, assim, só recentemente, entre aspas, que o Ted foi meio que desvincular ali da YG. Então, acho que do Treasure, se não sei se ele chegou a ter assim, algum envolvimento. Mas Uhum. para o Baby Monster, ele já não estava mais. E também, vamos confirmar também que o álbum aí vem com 10 músicas, né? Onde aí todas as músicas, sem exceção, são, igual eu gosto de falar, são non-skip. Que basicamente você pode começar da primeira música e até a última você vai querer voltar e ouvir de novo. Inclusive hoje, antes da gente começar a gravação, fui ouvir o álbum só para me relembrar dos sucessos, né, desse álbum. E eu escutei mais 2 vezes. E isso numa tacada só. Então, tipo assim, pode ser porque eu sou fã? Sim, porque eu sou fã. Só que se chegar uma pessoa hoje em dia, mesmo que seja nova no K-pop, e pegar pra escutar esse álbum, vai querer escutar a discografia delas inteira. Porque esse álbum mostra basicamente quem são as meninas do 21. E se você pegar desde o início, a sonoridade se mantém a mesma. Impecável. Na verdade, não tipo assim, eu sempre defendo essa questão que é muito importante a gente, para quem começa a conhecer o K-pop, a gente começa, não precisa ser de uma vez, mas ir buscando esses grupos que eram mais famosos nas gerações anteriores, para a gente entender também como é que o K-pop virou o que é hoje. Porque Exato. a gente pega muita. Eles, no caso, pegam muita referência de grupo que veio, né, antigamente. E o 2NE1, quando eu peguei para ver assim a discografia, o 2NE1 não era um grupo, não é na verdade um grupo que eu faço parte do fandom, mas seria tipo um grupo que todo lançamento que tivesse eu iria escutar, né? Porque as Sim. músicas são muito, muito, muito boas. Esse álbum, por exemplo, eu acho não. Esse álbum ele vem assim com uma fase assim mais madura e muito, muito artística do 2NE1. Ele Sim. tem uma sonoridade assim, muito cheia de hip hop, vem com também um pouco assim de pop experimental. Uhum. E esse álbum também, se a gente for comparar apresentações delas de palco, só confirmando o que você falou, elas estão mais artísticas nesse álbum específico. Porque nos anteriores, não que elas não estivessem, só que elas eram mais performáticas no palco, vamos dizer assim. Só que com o lançamento de Crush, elas, tipo assim, meio que foram porra louca, vamos dizer assim. Tanto que elas não seguiam coreografia nem nada no palco. Elas. Não, tipo assim, tem a Minzy que ela, né, insiste em fazer a coreografia, mas as outras também não, Bem elas só. dancer, né? As outras também não, as outras só querem, tipo assim, zoar no palco, cantar e ir com a galera. Inclusive, a gente pode até comparar aí a própria Park Bom, que ela nunca soube dançar bem e ela adorava ficar com o pessoal, com a galera. Era 3 músicas que foram as titles. Eu sei que Come Back Home Uhum. teve, Gotta Be You também teve clipe, Uhum. e se não me engano, rap, né? Só teve 3, realmente. O Foi 3. Come Back Home foi pré-lançamento, veio antes do álbum. Gotta Be You já Uhum. foi durante. E rap também, quase lá pro finalzinho. É isso mesmo. Eu sei que eu li que, tipo assim, as promoções de rap não, acho que não teve, porque coincidiu com a questão do negócio da Park Boom, Uhum. e aí a YG meio que afastou ela. Sem contar também que esse MV, ele ficou praticamente esquecido.
Porque devido a essa polêmica, acabou que a galera nem foi muito com essa música. Eu lembro que o rap teve essa questão, né? Que acabou que não teve promoção, igual você confirmou, que devido a essa polêmica da Park Bom. Tanto que essa música meio que ela praticamente quase ninguém sabe que teve MV. Inclusive até eu fui saber que teve MV só depois, quando eu tava vendo a playlist delas de MV, e tava lá. Eu tipo, gente, o que é isso aqui? Aí quando eu fui ver era o MV do rap. Eu gosto muito do álbum, ele é um álbum muito, muito bom. Eu não vou dizer que eu gosto de todas, né? Hum, Porque tem algumas baladas e eu não sou muito das músicas de balada, né? Essas músicas mais assim emocionais e lentas. Mas eu acho que pelo menos ali 75% do álbum eu gosto. A única diferença, a única coisa assim que me deixa chateada é o fato dele. O Farney tinha falado que era 10 músicas, só que assim, se não me engano, a 10ª música é uma versão meio acústica de isso, Come Back Home. Então, isso. o álbum mesmo, o álbum mesmo vai ter só 9 9, né? músicas. E aí, gente, que pouco, né? A gente pega a discografia, assim, dos... Acho que não só do Tune One, mas de todos Artista os da ID em grupos si, né? da YG, é muito pouco, porque, assim, tá certo, né? 9 músicas é até, vamos dizer assim, ok, né? Mas eu ainda acho tão pouco assim comparado a outras empresas que lançam aí pelo menos 10, né, para poder Sim. ser um full, né? E eu falo isso como também uma crítica, porque eu acompanho o Baby Monster e o primeiro full das meninas foi 9 músicas. Só Uhum. que músicas mesmo tinha só 8, né? Porque a nona foi um remix aí de Better Up, né? Mas pra mim, a gente nesse álbum do 2NE1, Gotta Be You vai ser a minha favorita da vida. Toda vez que Exatamente. eu me bate assim uma sensação meio assim de nostalgia, de Uhum. saudade, sabe? Como se, tipo assim, é como se eu quisesse voltar no tempo, né? E acompanhar o Tio One na época que ele era ativo. Uhum. Porque me traz essa sensação, sabe? E eu já descobri que não é só essa música, é tipo assim, praticamente toda a discografia do Tio One, quando eu escuto, me vem essa sensação de querer voltar, de querer estudar, de escutar, de estar naquela época que elas estavam em alta, de acompanhar tudo. Uhum. Como eu falei no início do vídeo, eu nem sou do fandom, mas assim, a gente tem costume pelo menos eu, tem alguns grupos assim que eu não faço parte do fandom, mas por gostar das músicas, eu acabo que toda vez que vai ter algum comeback, toda vez que vai ter alguma música nova, eu meio que acompanho assim até no lançamento, né? Que é uns grupos Uhum. assim que a gente não faz parte do fandom, mas a gente leva no coração, né? Então acaba que eu acho que o Tio One seria um desses grupos que sempre que fosse lançar alguma coisa, né, eu estaria aí ouvindo, né? E nossa, eu acho que se eu colocasse assim 2 músicas desse álbum que assim eu gosto muito, I Gotta Be You, Uhum. e o solo da Ciel também. Que a primeira vez que eu escutei, eu falei assim: minha Nossa Senhora, que música boa! Essa Ah, mulher fez um sim. aqui. Nossa, e tipo assim, você falando sobre acompanhar elas na época que elas estavam em alta e tudo, eu tive esse prazer, né, de acompanhar elas aí. Não tanto porque eu acabei chegando no K-pop não no auge da segunda geração, mas tipo assim, lá pra metade, vamos dizer assim, indo pra terceira. E tipo assim, eu acompanhei o lançamento de Crush. Eu ali também vi as promoções delas aí no álbum anterior, que eu não vou lembrar o nome agora, porque realmente minha memória é de centavos. Mas elas fizeram aí algumas promoções anteriores e eu também acabei acompanhando. Não, como é que é? Foi na época de Falling in Love. Eu comecei a acompanhar elas ali. Hum, Então, tipo assim, já no meio já da carreira delas, vamos dizer assim.
E, tipo assim, era cada música que elas lançavam e eu ficava louco. E eu botava o pessoal daqui de casa inteiro em loucura, porque eu colocava bem alto. Não que hoje em dia não coloque, né? Vamos dizer. Porque, enfim, as músicas dela são maravilhosas para escutar num volume altíssimo, em ponto de ensurdecer. realmente. E, tipo A gente assim. tava. Pode falar, amigo. Eu fui te cortar. Não, sem problema. Mas só pra finalizar aqui. E, tipo assim, quando lançou o álbum Crush, eu consumi esse álbum como se estivesse bebendo água. Eu escutava esse álbum todo santo dia. Na época já tinha o Spotify. Então aí eu escutei o álbum pelo Spotify. Então, tipo assim, se eu for pegar ali as músicas mais escutadas na época, eram dois artistas, FX e 21. Só. Eu vivia basicamente a pão, pão e água, mas no caso era a FX e 21. Porque eram grupos maravilhosos. O K-pop na época era incrível em questão de musicalidade, em questão de grupos com personalidade, em questão de cada artista que compunha o grupo tinha um porquê de estar lá. Não que hoje em dia não tenha isso, continua essa mesma Uhum. composição, só que era bem mais demarcado com a questão de, tipo assim, cada um tinha personalidade diferente, não que hoje em dia também não tenha, mas por ser ali algo inicial, isso era meio que novidade. Então era bacana de acompanhar. Então, tipo assim, voltando ali na questão do 21 estar no auge. Foi maravilhoso acompanhar as apresentações que elas faziam nos programas de variedades, os stages que elas tinham, os shows que elas faziam juntamente com o Big Bang, onde o pessoal do estádio ia à loucura e gritava e pulava e chorava e jogava ursinhos no palco. Então, tipo assim, acompanhar essa era do K-pop e chegar no hoje, aonde os grupos têm os seus lugares demarcados, têm sua coreografia para fazer no palco, que acaba ficando muito engessado, eu vou te dizer que eu, tipo assim, estranhei um pouquinho. Eu falei assim, gente, cadê a autenticidade? Cadê os artistas aqui fazendo loucura no palco? Cadê pessoas que rodam o cabelo igual Cielo nesse GIF que eu coloquei aí? Então, tipo assim, algo que ainda se vê nos grupos recentes da ID. Que a gente pode pegar ali o Blackpink, que tá agora, inclusive, em turnê, aonde vocês veem que elas têm bastante autonomia no palco, inclusive muita autonomia, vamos dizer, não que eu esteja achando ruim, tô amando. E as garotas agora do Blackpink, ó, do Baby Monster também, que mesmo elas sendo um grupo onde basicamente elas fazem uma coreografia no palco, você vê que elas também têm uma liberdade também para poder fazer o que querem enquanto cantam. Então, tipo assim, para mais grupos assim, para mais grupos autênticos. Inclusive, o Baby Monster ele foi muito elogiado nessa última apresentação que eles fizeram. Acho que foi Hum, numa premiação, que eu não vou estar lembrando. Foi assim, esses dias aqui atrás, semana passada. E as meninas muito à vontade no palco, porque sim. pelo que elas performaram ali, foi assim como se elas estivessem fazendo um show mesmo da turnê delas. E eu acho que Uhum, essa turnê que elas fizeram ajudou muito, assim, grandemente para o pessoal poder ver. Porque quando o Baby Monster debutou, eu não sei porquê, assim, veio aí os dois primeiros singles aí de estreia, que foi o Better Up e esqueci a segunda balada que elas lançaram. hum, Então, meio que elas tinham debutado em 2023, mas aí o ID disse que não, que foi pré-lançamento, né? uhum, E aí, então, quando elas vieram com o debut mesmo, que a Rihanna entrou, então, que debutou assim, o pessoal ainda não estava assim, é, como eu posso dizer, não estava assim achando muito legal, né? E uhum. também porque as meninas não tinham ido em programa nenhum, não tinham ido promover em nada, nem programa de música. Então acabou que ficou com essa questão assim de tem ou não tem ali aquele charme que a YG tem.
Mas Uhum. aí com a turnê, né? E elas também, como o 2NE1 veio aí, né? Como eu falei, ano passado, que a YG lançou, né? Fez uma turnê, né? Para poder comemorar aí Sim. acho que para poder comemorar os anos, né, que elas estavam juntas. Então teve alguns shows que o Tio Ney, o Hum. Baby Monster abriu para o Tio Ney One. Então isso também serviu para poder mostrar ali para a velha, né, fanbase, assim, para os velhos fãs da YG, que as meninas também estavam vindo com essa Sim. mesma meio que fórmula, vamos dizer assim, que a YG tem. Então, galera, a conversa estava tão boa que a gente acabou esquecendo de mudar a imagem. Apresentar para vocês aí a capa do álbum, que é essa aí que a nossa queridíssima me colocou. Então, a partir de agora, vocês fingem que sempre teve essa capa aí, tá? É, Gente, eu simplesmente esqueci, porque o papo fluiu de uma forma nossa, que eu nem foi. lembrei. Então, falando um pouco também sobre as minhas preferidas do álbum, vou elencar aí três então. Porque das 10 as 10 também são maravilhosas. Mas a gente sempre tem a mais favorita, né? E vou iniciar aí falando sobre o If I Were You, que pra mim é uma música que, tipo assim, que me toca demais. Não em questão de tristeza, vamos dizer assim, por ser balada. Mas é muito bonito o vocal delas. Elas têm ali algo harmônico, mas ao mesmo tempo você vê que elas não cantam em coral, vamos dizer assim, igual normalmente um grupo faz. Cada uma tem um ponto ali a cantar e elas cantam magnificamente bem. A gente pode comparar, inclusive, a forma como elas cantam a Jump das meninas do Blackpink, que também elas não cantam o refrão juntas, vamos dizer assim. Cada uma tem seu ponto de cantar e faz ali o seu. E aqui o 21 também tem muito isso nas músicas delas. Claro que tem uma ou outra que elas cantam unissono, mas aqui em específico, ni If I Were You, elas cantam maravilhosamente bem, elas entregam vocais. Também tem o Scream, que pra mim, essa música, assim que ela inicia, já me arrepia. Porque Ah, é só boa do, mesmo. do iniciozinho ali, com uma batida bem pesada assim no eletrônico, já acaba comigo. O solo da Cielo também é maravilhosa pra mim. Só que, já que Luísa citou, vou citar um outro aí pra dar uma diversidade maior de músicas para caso alguém queira ouvir que a gente indicar. E eu vou colocar aí no meio outra balada, Good to You, que inclusive também é muito boa também. Ai, perfeito, perfeito, perfeito. Ainda mais ali na parte do refrão, que tem a vozinha meio sussurradinha da Cielo, que você fica assim, nossa, não fala isso não, gata. Enfim, entre outras músicas desse álbum que eu volto a falar com vocês, vale super a pena vocês escutarem todas as músicas e tirarem suas próprias conclusões, obviamente. Mas aí vamos falar um pouquinho mais sobre ele, em específico das curiosidades. Antes de falar, quando a gente estava conversando sobre o próximo lançamento, né, o próximo álbum que a gente ia falar nesse quadro, a gente estava falando aí, eu peguei e falei assim, amigo, por que a gente não fala do 2NE1? Eu até achei que ele queria pegar, eu falei assim, a Farney deve querer pegar ali o primeiro full álbum, né, Hum. o próprio 2NE1. Aí quando o Farney veio com o Crush, eu falei, ai meu Deus, eu não acredito, eu vou morrer, porque eu gosto desse álbum demais. Porque realmente, quando a gente fala assim, do 2NE1, tem músicas assim que são muito específicas delas. Mas Uhum. assim, a discografia como um todo é muito boa. Né? Então Uhum. a gente sempre que a gente vai escolher assim um CD novo, alguma coisa para a gente falar de algum de algum artista, né? De algum grupo, a gente fica com muita dúvida, porque o negócio Uhum. é tão bom que a gente fica assim, meu Deus, qual que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Mas enfim, Sem contar que, amigo, você deu inclusive, assim
Sem contar, Uma inclusive, excelente sugestão. só contando você aqui rapidinho, você falou sobre o 21, o primeiro álbum. Caso, né, no futuro a gente queira comentar, vale a pena falar sobre ele, porque também tem vários hinos nesse álbum, né? Como não Pois falar aí sobre é. o Can't Nobody, tem também o It Hurts, né, que é o MV aí onde elas estão meio gotiquinhas lá, tristes e capengas, Uhum. entre outros também desse álbum também. Então aí, caso essa spin-off que a gente tá fazendo aqui der bastante biz pra nós, a gente pode até pensar. Pois é, gente, comenta muito, tá? Curte esse vídeo, compartilha aí pra gente poder continuar falando do Tunei One e não só do Tunei One, como de outros grupos, tá? E o que vocês Exatamente. indicarem, a gente vai estudar, fazer a pauta bonitinho e fazer, tá? Galera, só lembrando que a gente postou esses 2 episódios do nosso spin-off apenas para tapar o buraco do podcast, né? Devido a alguns problemas, aí a gente acabou não tendo o episódio nem na semana passada e nem nessa semana agora que está saindo esse episódio. Mas a partir da próxima semana já voltamos à nossa programação normal, já tá tudo certinho, tudo alinhado. E como a gente gostou muito de fazer a gravação desse spin-off, a gente decidiu aí postar ele toda quinta-feira ou sexta-feira. Mas aí fica mais para uma quinta-feira. Então, tipo assim, vamos manter a nossa constância aí de lançamentos desse spin-off também, mas também mantendo o Uhum. nosso podcast. Ou seja, vamos ter 2 episódios por semana. Eu quero muito agora Olha que saber tudo. que vocês vão nos acompanhar, se vocês vão curtir nossas publicações, porque vai ser algo bastante trabalhoso e quero agora um feedback seus. Justamente.